Irmãos, na semana passada, nós falamos sobre a herança da tribo de Judá, que foi a primeira tribo mesmo que decidiu encarar lá os inimigos, os gigantes, e tomar a sua parte, o quinhão, como nós podemos chamar. Então, a tribo de Judá, ela se destaca sempre assim, né? Vimos ainda que é através da tribo de Judá que Deus sempre coloca o povo gentil para pertencer ao povo de Deus. Foi uma outra coisa que nós falamos na semana passada. E como assim, dentro da tribo de Judá, nós destacamos aquela força, aquela coragem que tinha Caleb, que com 85 anos olhou para Josué e disse: Josué, né, você estava junto comigo lá quando Deus prometeu que eu ganharia Hebrom, e eu estou aqui para requisitar, para pedir a terra de Hebrom para mim, a montanha de Hebrom. E o Josué disse: então tá bom, né? Deus prometeu, é sua. E a gente viu que lá em Hebrom tinha, meus irmãos, os filhos de Enaque, né? Os gigantes. Então ele está pedindo uma terra que ele teria que enfrentar os mais valentes gigantes que haviam em Canaã. E ele foi, ele enfrentou, ele venceu e ele tomou para ele aquele quinhão. Então nós falamos da tribo de Judá semana passada. Agora, meus irmãos, você voltando para o capítulo 16, é onde nós lemos, nós vamos ler aqui na primeira frase: saiu depois a sorte dos filhos de José. Os filhos de José são dois. Os filhos de José são Efraim e Manassés, correto? Então nós vamos ver hoje que as promessas que Deus faz são promessas que Ele cumpre. Aquilo que foi profetizado na palavra de Deus, tudo aquilo que foi dito, nada, meus irmãos, deixa de ser cumprido. Então, quando a gente começa aqui, né, as profecias vão se cumprir cabalmente sobre Efraim e sobre Manassés. Eu quero destacar o seguinte, né? Vamos para a primeira frase aqui, ó. Depois saiu a sorte dos filhos de José, tá bom? E ele fala a extensão do território, né? E depois que ele fala da extensão do território, no versículo 4, assim alcançaram a sua herança os filhos de José. Aí ele destaca quem são os filhos de José. Quais são os filhos de José? Ele coloca aqui Manassés e Efraim, ok? Então ele está na ordem correta, sabe? Por quê? Porque realmente quem nasceu primeiro foi Manassés e depois o Efraim. Então não tem nada de errado aqui na descrição do autor sagrado. Acontece que na hora de receber a herança, você vê que inverte. Aqui no versículo 5, por exemplo, em vez de falar, assim foi o termo dos filhos de Manassés, desde que ele é o primogênito, correto? Então, não acontece isso. O que acontece no versículo 5? Começam a ser mencionados os termos dos filhos de Efraim, que é o filho mais novo, e não, meus irmãos, de Manassés, que é o primogênito. Então, nós temos aqui a primazia de Efraim na entrega da herança. Então, aqui, pela ordem de nascimento, Manassés deveria estar na frente, mas isso não aconteceu, né? O primogênito sempre recebe a bênção primeiro. Não aconteceu isso, né? A gente vê que o mais novo está recebendo a bênção primeiro. Isso tem a ver com a profecia de Deus. Então, aquilo que Deus disse lá no livro de Gênesis e depois no livro de Deuteronômio, isso vai se cumprir. Então, nós temos o quê? Né? Essa preeminência. O que é isso, pastor? Né? É a preferência, ou seja, a primazia mesmo da tribo de Efraim sobre a tribo de Manassés. Uma profecia feita pelo pai deles, né? O pai no sentido que, quando Jacó olha para os filhos de José, ele abraça os filhos de José e fala: agora eles são meus, né? Por isso que não tem uma tribo de José no mapa. Você olha o mapa das 12 tribos, não tem lá tribo de José. Mas você vai ver 3 pedaços.
um ao oriente, dois ao ocidente, né? Você vai ver lá uma parte no oriente de Manassés, uma parte no ocidente de Manassés, e embaixo de Manassés, no mapa, você vai ver a tribo de Efraim, que são os filhos de Jacó. Ele adota os filhos de Jacó, chamados aqui também os filhos de José, tá certo? Só que naquela ocasião, o Jacó disse o seguinte, né? O seu irmão menor será maior do que ele, né? Então, na hora de abençoar os dois filhos, quando José levou os dois menininhos lá para ser abençoado, né? Então, Jacó colocou a mão direita, que é a mão da bênção maior, né? Colocou na cabeça ali do Efraim, colocou a mão esquerda na cabeça do Manassés, a gente já viu isso. O José, esse filho tão dedicado, né? Ele tira a mão do pai, coloca a mão direita na cabeça do mais velho, a mão esquerda na cabeça do mais novo, e o pai disse, não, meu filho, não, eu sei o que eu estou fazendo, né? Ele vai ser grande, mas o menor vai ser maior do que ele. E agora a gente está vendo essas coisas se cumprir, né? Mesmo na entrega da herança. Qual é o motivo, meus irmãos, da primazia da tribo de Efraim? Tem tudo a ver com aquilo que aconteceu na vida do próprio José. O José, ele foi vendido com 17 anos. Quando ele tinha 30 anos, então o faraó foi lá, chamou ele, né, para ele decifrar aquele sonho. Ele descobriu todo o sonho do faraó, né, das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, tal. E o faraó elegeu ele como governador do Egito e ainda deu de presente para ele, né, a filha de Potífera, o sacerdote, a Azenate, e ele então se casou com a Azenate e teve o primeiro filho. Quando ele teve o primeiro filho, ele colocou o nome de Manassés, porque ele disse assim, olha, eu quero esquecer minha vida passada, eu quero esquecer a terra dos meus pais, na verdade eu quero esquecer a casa do meu pai, né? É por isso que quando ele sobe no Egito, ele não vai atrás do pai dele, ele podia pelo menos ter ido atrás do pai dele, não foi, né? Mas ele está ali meio magoado, meio entristecido, sabe lá o que está acontecendo com ele, mas aquele nome, irmãos, não a pessoa, tá? Porque Manassés é um filho querido de Deus, que ele até recebeu, a tribo que mais recebeu terra foi a tribo de Manassés. Mas tem uma questão espiritual, ou seja, o momento que José viveu, ele pegou e colocou o nome do filho dele mais velho, eu quero esquecer. Não importa, meus irmãos, o que aconteça na nossa vida espiritual. Eu vou esquecer, ninguém esquece nada. Nós temos que aprender, nós temos que crescer espiritualmente, em tudo na nossa vida espiritual. Tá tudo bem, não é? Então, aí nasceu o segundo filho. Quando nasceu o segundo filho, aí foi diferente, né? Ele colocou o nome de Efraim, que quer dizer Deus me faça frutificar, que esse é um nome espiritual. E aí, então, meus irmãos, na hora de abençoar os filhos, o Jacó lembrou daquele momento. Porque ele sabia o que quer dizer nome por nome, né? Por exemplo, né? O José leva os dois filhos para o pai abençoar. Imagine você a cena. Esse aqui é o Manassés. Vamos traduzir. Eu quero esquecer a casa do meu pai. É o pai que vai abençoar. Correto? Então, como é que fica isso? Então, meus irmãos, dá para saber o que o José estava vivendo, a forma que ele estava vivendo espiritualmente. Apesar de crescer no Egito, ele tinha que tratar uma coisa na vida dele, que só foi tratada lá na frente, como a gente viu, né, estudando o livro de Gênesis, quando ele e os irmãos, ele perdoa os irmãos, mas ele também, meus irmãos, ele tem que reencontrar o próprio José dentro dele. É isso que acontece na vida do José. Agora, a gente entende por que o Efraim, ele tem a preeminência sobre o Manassés. A importância, irmãos, dessa tribo, né? E é bom a gente lembrar o seguinte, que para os judeus, não para nós, é claro, né? Porque para nós temos assim, uma clareza muito grande da importância da tribo de Judá, correto? Eles têm também, só que não é como nós, né? Então, o que acontece? Para o judeu, né, apesar de ele ser chamado de judeu, para o israelita em geral, eles acreditam muito, né, que o Efraim, no caso, o filho de José, a descendência de José, tem essa importância cívica, né, a importância de governar, sabe?
que a parte sacerdotal fica com Judá, e a parte de governo vai ficar com a tribo de Efraim. Agora, quando você lê a Bíblia, né, o Novo Testamento junto com o Velho Testamento, ou vice-versa, você entende que tanto o governo, correto? O que é o governo? O trono. Tá? O trono e também, meus irmãos, o sacerdócio, no caso aqui a expiação, fica com a tribo de Judá. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Mas por muito tempo, é bom a gente lembrar isso, enfatizar, mesmo no Velho Testamento, há uma rivalidade entre a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Isso aconteceu durante, centenas e centenas de anos, essa rivalidade acontecendo entre Efraim e Manassés, por causa das profecias mesmo. Mas mesmo lendo as profecias, por exemplo, né, lá, os que pensam que o Efraim tem que realmente ter o governo civil, né, você lendo lá em Gênesis 48, 19 e 20, nós temos esse versículo aí no próximo, eu acho que nós não temos, né, eu acho que eu não coloquei, mas eu vou ler para vocês aqui, tá? Gênesis capítulo 48, versículo 19 e versículo 20. Você pode acompanhar comigo aí, se você quiser, né? Gênesis 48, tá? Versículo 19 e 20. Seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, também ele vai ser um povo e também será grande, contudo seu irmão menor será maior do que ele, e sua descendência uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs Efraim sobre Manassés. Agora 49, 22 aí do livro de Gênesis. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro, tá? E aí então lá no versículo 26, as bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais até a extremidade dos outeiros eternos. Eles estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Então, com essa profecia aqui, eles entendem então que por ele ter sido separado dos seus irmãos, o José, então ele teria que estar exaltado sobre os irmãos, né, um pai de uma grande multidão. Isso é suficiente para eles acreditar que o trono podia estar com Efraim. Agora, isso é importante, irmãos, porque é o pensamento deles, muito deles mesmo. Mas você não vê isso nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, como fato. Porque mesmo lendo o capítulo 49 aí, agora eu convido você, né, no capítulo 49, no versículo 10, dá uma olhada aí no livro de Gênesis, tá? Capítulo 49 e versículo 10. O que é dito sobre o Judá, né? O cetro não se apartará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Ou seja, tem uma promessa de Deus aqui. E essa promessa não foi feita para a tribo de Efraim. O cetro estará na casa de Judá, né? Então você vê que não vai se apartar. O que isso significa, meus irmãos? Uma vez que o rei Davi, né, foi entronizado, esse é o fato, é a verdade, nunca mais deveria se apartar o cetro da casa de Judá. E assim é. Quando Jesus voltar a esse mundo e ele reinar, você nunca esqueça o que está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 1. Já leram lá? Eu acredito que já, né? O que está escrito lá em Mateus capítulo 1, versículo 1? Estas são as gerações de Jesus Cristo, né? E filho de quem? Filho de Davi, né? Então não esqueça isso. Então o Mateus, né? O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para mostrar que Jesus, ele é rei, tá? Então por isso que já começa o livro desse jeito. As parábolas do reino, etc., do reino, está tudo lá no livro de Mateus para mostrar que Jesus, ele é rei.
Mas graças a Deus, como a gente tem, né, a palavra de Deus é sempre completa, essa rivalidade, ela continuou, né? Você vê, qual foi, meus irmãos, a primeira vez que as tribos se dividiram? A primeira vez que as tribos se dividiram foi quando o Salomão morreu, o filho dele, Roboão, começou a reinar, e ele fez algumas escolhas erradas, correto? E eles importaram lá do Egito Jeroboão, que tinha sido expulso pelo próprio Salomão. Ele volta lá do Egito e ele vai causar a divisão do reino. 10 tribos vão seguir o Jeroboão e só 2 tribos vão ficar com o Roboão, filho de Salomão, filho de Davi. Aí vai ficar o reino de Judá e o reino de Israel. Essas 10 tribos são lideradas pelo Jeroboão, e Jeroboão é da tribo de Efraim. Então, teve essa rivalidade muito grande, né? E tem uma profecia maravilhosa, seja em Isaías, seja em Ezequiel, essa tem aí na tela, né? Tem essa profecia, olha o que está escrito aqui: afastar-se-á a inveja de Efraim. Está vendo só? Então o cetro não é para sair da mão da tribo de Judá. Ah, mas Efraim foi lá e roubou o cetro. É verdade. Por quê? Por causa de inveja. Então, a inveja vai se afastar de Efraim, os adversários de Judá serão eliminados, Efraim não invejará Judá, e Judá não vai oprimir a Efraim, que é um erro de Judá ter oprimido os irmãos dele também. E aí no livro de Ezequiel 37, 19, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Ou seja, acontecerá um dia ainda, né, que todas as tribos, elas se ajuntarão sobre o trono do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não vai ter mais a inveja de Efraim e nem a opressão de Judá. Continuando aqui, irmãos, vamos lá para o nosso texto, né? Deus não esquece daqueles, né, que o honram. Eu acho muito bonita essa passagem de Efraim e de Manassés, né? A gente conhece a história do José, de todo o sofrimento dele. Foi um grande sofrimento, né? E Deus fez promessas pelo Jacó para esses filhos de José. E aí o que a gente tem aqui, né? Promessas que foram feitas e promessas que são cumpridas pelo nosso Deus, né? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, né? Vamos ver uma questão aqui, né? As profecias de Moisés para os filhos de José, quais foram? Então você tem na próxima tela aí, Felipe, né? As profecias. De José disse, bendito do Senhor seja a sua terra com o que há de mais excelente. O Moisés, ele profetizou isso antes de morrer. Então, ele disse, olha, bendita seja do Senhor a sua terra, José, com o que há de mais excelente. E aí fala, nos céus com o orvalho e com o que há no abismo que jaz abaixo, com as mais excelentes novidades do sol, com as mais excelentes produções da lua, com as mais excelentes dos montes antigos, com o mais excelente dos outeiros eternos e com o mais excelente da terra, com a sua plenitude, com a benevolência daquele que habitava na sarça, que é Deus, a bênção venha sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Ele lembra o que, meus irmãos, o próprio Jacó disse. É muito importante isso, né, para você ver, quando você olhar um mapa das 12 tribos, quando você, até esqueci, né, de colocar o mapa aqui, né, eu ia mostrar para vocês, depois eu esqueci, mas você vai ver que a melhor terra do lado do Oriente, que é a terra de Bazã. Lembra que tem uma frase muito conhecida no Velho Testamento, do profeta, que ele fala, ó vacas de Bazã, né? Você sabe por que fala isso? Porque do outro lado é quase que impossível criar vaca. Em qualquer outro lugar ali na Palestina, você vai ver camelo, você vai ver até ovelha, mas você não vai ver vaca.
Mas aí quando você vai para lá e vê as vacas de Bazã, meus irmãos, não tem nada a ver com a vaca brasileira que a gente conhece, sabe? Ah, meu avô gostava muito daquelas gercinhas, né? Porque comia pouco e dava muito leite. Nós conhecemos Nelore e essas coisas. Mas quando você vê uma vaca de Bazã, a cara dela é uma coisa tão grande, é um monstro. Parece um hipopótamo de tão grande que é. Mas como pode? É a terra, meus irmãos. É um lugar bonito, é um lugar verde, é um lugar abençoado. E aí você vai para o outro lado, né? Você vê que aquela região de Gileade, de Bazã, ficou com Manassés, e do outro lado, os melhores lugares também ficou com Efraim e Manassés, como o lindo vale de Jezreel. Como eu falei para vocês, aquele tapete verde que tem naquela baixada das montanhas, meus irmãos, você olha, né, o Monte Carmelo de um lado, o Monte Tabor do outro, aí você vai ver as montanhas de Efraim lá no sul, e no meio de todas aquelas montanhas tem aquele tapete verde, a coisa mais linda do mundo. É de Manassés também, de Efraim. Então, né, Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E você tem uma promessa de Deus, com certeza quando você começa a ler a Bíblia, você vai descobrindo que Deus tem muitas promessas para você. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer nessas promessas. Eu tenho que crer que o Deus que falou, Ele não mente, conforme está escrito lá em 2 Coríntios, lembra? Quando o apóstolo Paulo, ele trata desse assunto. E em todas as promessas temos nele o sim, ou seja, se Deus prometeu, o sim não é meu, o sim é dele, porque ele que prometeu, então ele vai cumprir para nós, né? Agora, meus irmãos, falamos dessa bênção, né? Que Deus não esquece dos que o honram, a gente vê isso nos filhos de José. Agora nós temos que ver o erro que para mim é fatal, né? O erro fatal das duas tribos. Vamos voltar lá para Josué, capítulo 16 e 17. Lembra, meus irmãos, que eu falei, vamos gravar esse versículo aqui. Primeiro, o versículo 10, tá? Diz assim, do capítulo 16: não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitavam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém lhes foram tributários. No capítulo 17, no versículo 13, diz que, 12, diz que os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquela cidade, porque os cananeus queriam habitar na mesma terra. Sucedeu que, engrossando ou fortalecendo os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não expulsaram de todo, né? O que nós estamos lendo aqui? Não expulsaram de todo, não expulsou, né? A ordem de Deus foi bem clara: olha, vocês têm que expulsar, o mal tem que sair, né? Às vezes em Galha, tinha uma igreja pentecostal lá perto da casa da minha sogra, eles faziam um barulho medonho, né? A igreja era pequena, de templo assim, mas tinha um microfone que era maior, uma caixa lá, devia ser uma coisa monstruosa, né? Mas eles tinham uma musiquinha que era interessante, né? E eu me lembro até do pastor Sebastião cantando essa música uma vez também, que falava, né? A unção de Deus está aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair, né? Só que eles cantam assim, né, num fervor muito grande, né? E, meus irmãos, é uma verdade, sabe? Aonde Deus está, o mal tem que sair, né? A palavra de Deus mostra isso. Então, se eles estão entrando naquela terra, não tem jeito, meus irmãos, de habitar junto, né? O povo de Deus e a idolatria. O povo de Deus e aquele povo cujos costumes de adoração eram completamente malignos, perniciosos, costumes, meus irmãos, que faz horrores às piores tribos que nós conhecemos aqui nesse mundo de hoje, né? Como eu disse para vocês, eram famílias, né? eram religiões. Nascia uma criança, a primeira criança eles matavam, eles trituravam a criança, pegavam o sangue da criança com os ossos da criança para rebocar a casa, né?
achavam que aquilo ia dar uma proteção para casa. E você vê outros costumes horríveis de culto, você vai lá, quando a gente for para aquele vale onde tem aquela casa de adoração a Moloque, né? Ainda hoje você chega lá, parece que você está escutando assobio, né? A ponto de a gente olhar e falar assim, olha gente, se vocês quiserem ficar aqui, vocês ficam, eu não tenho vontade nenhuma de ficar aqui nesse lugar, é um lugar sombrio, ainda hoje. Por quê? Porque ali foram sacrificadas muitas crianças. Então, era impossível, meus irmãos, de Deus admitir aquele tipo de cultura. Para eles ficar, tinha que ser como aconteceu com a Raabe. O seu Deus vai ser o meu Deus, né? Esse povo vai ser o meu povo. Mas não era isso que eles queriam. Eles queriam habitar na terra junto. Não, vocês podem habitar aqui, a gente habita ali, um atrapalha o outro. Não, não, com Deus não é assim. Por quê? Porque Canaã para Deus é terra santa. E aí, meus irmãos, tinha que expulsar. Essa era a ordem de Deus. Não expulsou, e aí? Né? No versículo 10 do capítulo 16, no capítulo 17, versículo 12 e 13, né? Está bem claro aqui que eles não foram expulsos, e o motivo fica mais claro ainda. Ah, não tinha força? Não. Olha o versículo 13 aí do capítulo 17. Tendo se fortalecido os filhos de Israel. Então não faltou força. Tinha força suficiente. Tá? E então por que eles não expulsaram? A resposta está no final do versículo 10. Sendo-lhes tributários. Ou, meus irmãos, no final aí também, né, no meio do versículo 13, dizendo, fizeram tributários os filhos de Israel. Ou seja, nos dois casos, os cananeus não foram expulsos, por quê? Porque eles pagaram. Ah, vou deixar eles aí, a gente vai lá, cobra um imposto deles bem alto, a gente pega uma parcela da criação, uma parcela da plantação, e vai deixando eles viver aí, não tem problema nenhum, né? Não precisa expulsar nada, nem ninguém, vamos lucrar com isso, né? É uma coisa horrível quando você pensa em fé, né? Fé e lucro são duas coisas, meus irmãos, que não combinam, né? Que não tem jeito. Então você vai ver aí que é uma coisa errada mesmo, né? O mal deve ser abandonado, por quê? Porque se ele não for abandonado, ele nos destrói. Ou sai da nossa vida o mal, ou nós vamos ser destruídos pelo mal. Mas Paulo diz, vence o mal com o bem. É assim que nós vencemos o mal. Irmãos, o livro de Juízes sabe, o Império Contra-Ataca, né? Tinha quando a gente era pequeno, assistia aquele filme do Guerra nas Estrelas, né? Então, tem o contra-ataque do Império, né? O Império foi derrubadão, agora está contra-atacando. Então, na verdade, o livro de Juízes é o contra-ataque dos inimigos de Deus. E quando se canta, quando a Débora, ela canta, meus irmãos, o cântico da vitória, ela lembra uma coisa interessante. Vamos abrir no livro de Juízes, né? No capítulo 5, no versículo 6. Vamos lá comigo. Livro de Juízes, né? Capítulo 5 e versículo 6. Ela fala assim, nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, os caminhos foram fechados, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram. Ou seja, o que ela está cantando aqui? O que aconteceu, meus irmãos, é que o mal, quando ele não é combatido, ele cresce. E os cananeus, eles cresceram, eles se fortificaram. E o que aconteceu? Eles fecharam o caminho. Para ir de uma tribo para outra, tem estrada, como tem hoje, meus irmãos. É estratégico isso. A Ucrânia bombardeou aquela ponte da Crimeia. Por quê? Porque se bombardear aquela ponte, não tem jeito da Rússia levar tanque, levar as coisas lá. Fecha o caminho. Então, eles deixaram os cananeus ali no meio deles, e os cananeus cresceram e fecharam os caminhos. Ou seja,
eles começaram a dominar a terra novamente. Até que eu, Débora, me levantei como mãe, no sentido que ela foi lá, realmente, e Deus usou ela para chamar o Baraque, e lutaram contra os inimigos e venceram. Mas olha, nada disso tinha necessidade, não havia nenhuma necessidade. Então, na nossa vida pessoal, ou a gente tira o mal, ou o mal nos tira, né? Eu quero abrir com vocês em Apocalipse capítulo 2, no versículo 19. Por quê? Porque aqui em Apocalipse 2, 19, é as cartas de Jesus para as 7 igrejas do Apocalipse, e ele fala uma coisa interessante. Eu conheço as tuas obras, Tiatira, é isso aí, né? E o amor e o seu serviço, a sua fé, a sua paciência. É uma igreja maravilhosa de Tiatira, meus irmãos. Ela tem fé, tem paciência, tem amor, trabalha bastante, né? Só que o que está acontecendo no versículo 20? Mas algumas coisas pequenas eu tenho contra ti, que toleras Jezabel, mulher que diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Mas olha, vocês são uma igreja que tem amor, vocês trabalham muito, vocês têm paciência, vocês têm fé. Por que que vocês estão tolerando a Jezabel? Então, irmãos, tinha uma profetisa lá naquela igreja, né? Na verdade, é uma falsa profetisa, né? E aquela mulher, então, estava ensinando a igreja a adorar ídolos. E por isso, meus irmãos, Jesus está aqui indignado com isso. Ou seja, se tem, meus irmãos, uma falsa doutrina na igreja, ela tem que ser tirada. Ela não pode, assim como o pecado na nossa vida tem que ser tirado, uma falsa doutrina dentro de uma igreja também tem que ser tirado. Então acontece muito, né? Para a gente aprender aqui com as tribos de Efraim e Manassés, que com o mal não se brinca, não se tolera o pecado na vida. Agora vamos continuar aqui, né? Porque no capítulo 17, como nós lemos em Josué, vamos voltar lá, já estamos quase acabando, né? Josué, capítulo 17, no versículo 12 e 13, os filhos de Manassés não puderam expulsar o habitante daquela cidade, porque os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários os cananeus. Aqui é a força da união, tá? O que aconteceu? Eles estavam mais fracos do que os cananeus, quando eles entraram para dominar a terra, e aí não conseguiram, de primeira mão, não deu certo. Não deu certo? Não. Né? Por quê? Porque eles são mais fortes do que nós. Ah, é? É. Agora, a tradução aqui no versículo 13, pelo menos na minha Bíblia, né? Vou ver uma outra tradução aqui, que ela é mais moderna também. Vamos ver se tem alguma coisa de diferente aqui, né? Então, Josué, capítulo 17, né? E versículo 13. Porque nessa minha tradução, está dizendo assim, no versículo 13, sucedeu que, engrossando, né, em força, os filhos de Israel. E aqui nessa tradução, vamos ver como é que está, quando os filhos de Israel, eles se tornaram fortes. Na verdade, meus irmãos, a tradução se tornaram fortes, foi que eles se engrossaram. Como assim eles se engrossaram, né? Eles ficaram mais juntos, eles começaram a lutar juntos, unidos. Veja que isso é um princípio que é usado em empresa, que é usado em tantos lugares, né? Juntos somos mais fortes. As igrejas usam muito esse slogan, e é verdade. Não há dúvida de que existe, meus irmãos, a verdade. E a verdade não está porque o slogan é bom, é porque a palavra de Deus mostra isso. Salmo 133, né? Você tem aí nosso irmão salmista aí da igreja, né? O nosso, lá, né? Que fala lá no Salmo 133, né, Juvenal? Ó, quão grande, né? Como é que é o Salmo 133? Ó, quão bom
e quão suave é que os irmãos, eles vivam em união. Então, se tem essa união, o que é união? É lutar junto, é ficar junto. Vamos trabalhar junto, vamos estudar a palavra de Deus junto, vamos sofrer junto também, vamos rir junto. Então, quanto mais uma pessoa ela participa daquilo que a igreja faz, mais ela vai estar unida com a igreja. Quanto mais ela se ajunta, quanto mais ela quer estar perto. Então isso, meus irmãos, faz a liga, sabe? E dá mesmo assim um jeito de comunhão, ou seja, vai para cá, nós estamos indo para cá, não é? A palavra de Deus está nos apontando, vamos todos juntos aí, né? E é o que Deus deseja para a igreja dele. E é o que acontece aqui. No livro de Atos, no capítulo 2, versículo 44, a gente tem essa frase: todos os que criam estavam juntos, eles não estavam separados. Aquela vitória inicial da igreja primitiva, em Atos capítulo 2, está aí, começa com todos os que criam estavam juntos, né? Tinham o mesmo coração, o mesmo sentimento, era um o coração e a alma daqueles que criam. E isso, irmãos, não tem preço, essa comunhão da igreja, ela não tem preço, não importa quantos são. Não importa se é 10, se é 20, se é 30, se é 1.000, se é 10.000, eles têm que estar juntos. Nos primeiros dias de galho, eu lembro que a igreja cabia tudo dentro de uma perua. Os irmãos mais velhos lembram disso. Todo mundo entrava dentro da perua e ia para Duartina, onde ia 1 ia 10. Né? Cabia tudo lá dentro e a gente fazia o que tinha que fazer. Né? Mas é assim que começa a união? Pode ser. Mas ela tem que continuar, ela não pode se dividir quando os irmãos, um vai para um lado, outro vai para o outro. Meus irmãos, a igreja ela fica desfacelada, sabe? Por isso é tão importante todo mundo estar junto. Aqui, né, é um princípio espiritual, e um outro princípio espiritual é que se a gente quer crescer, a gente tem que trabalhar, tem que lutar. Capítulo 17 aí, vamos dar uma olhadinha no capítulo 17, tá certo? No versículo 5, né? 5 não, no versículo 15. Deixa eu ver se é o versículo 15 mesmo, né? É o versículo 14. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado, né? Escute bem essa reclamação aqui da tribo de Manassés, tá? Os filhos de José olharam para Josué e disseram assim: Josué, a nossa tribo é a que mais tem gente, mais populosa, só ganhamos um quinhão. Não era verdade. Eles ganharam 10 quinhões, está dito aí, né? Mas a gente sempre diminui, né? Puxa sempre a sardinha para o nosso lado. A gente está sem terra, né? A gente precisa de mais terra. Não, calma lá. São 10 quinhões, não são um quinhão. Mas o que estava acontecendo? A maioria, como eu falei para vocês, né? Ficava nas montanhas, correto? E nos vales. E naqueles vales, os melhores lugares, todo mundo quer morar. Todo mundo. Se você vai lá na beira de Camboriú hoje, na beira daquela... Quanto custa um metro quadrado? Todo mundo quer comprar. Correto? E é assim que funciona. Então os cananeus já estavam lá. Os ferezeus já estavam lá. Os refaíns já estavam lá. Eles estão reclamando de uma coisa que Deus falou, ó, vai lá e pega. Eles vão falar isso para o Josué. Mas eles estão lá bem armados. Qual que foi a resposta do Josué quando eles reclamam que só tem um quinhão? Capítulo 15, 17 e versículo 14. Então, versículo 15. Disse-lhes Josué: se vocês são tão grandes, sobe ao bosque e abre uma passagem, para vocês, no lugar da terra dos
perizeus, dos refaíns, porque as montanhas de Efraim são tão estreitas para vocês, né? Olha o que Josué está falando aqui, né? Bom, né? Tá pouco o espaço? Tá pouco o espaço. Então, filho, pega o facão e abre passagem. Vai lá, quebra essas árvores aí, entra para o meio aí, até tomar a terra lá que é de vocês, né? É assim. Agora, olha o detalhe aqui no versículo 16, né? Disseram os filhos de José: as montanhas não nos bastariam, também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean, suas vilas, e os que estão no vale de Jezreel. Aquelas terras mais bonitas lá, os cananeus estão lá, e eles estão armados até os dentes. Ou seja, não é que eles não receberam a terra, eles receberam a terra. Eles queriam uma terra que não habitava ninguém, que fosse boa e não habitava ninguém. Mas aí tinha as outras tribos que iam receber os seus quinhões também. E Josué disse: não, vocês têm que ir lá, abre caminho, meu amigo. Você quer crescer, quer expandir, vocês têm que trabalhar. Não tem outro jeito. Então Josué voltou a dizer isso para eles no versículo 18, né? E versículo 17. Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: você é grande povo em força, né? E não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas, ainda que é bosque, vocês vão cortar, suas extremidades são tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro e ainda que sejam fortes. Ou seja, você quer crescer, lute, conquiste, trabalhe. Meus irmãos, esse é o princípio ensinado aqui, né, que eu acho que é muito valioso para a igreja, porque nunca vai sair da minha cabeça esse 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, né, que diz assim: que quem semeia pouco, pouco colhe. E a pessoa que semeia muito vai colher muito também. Não tem jeito, meus irmãos, de haver crescimento sem semeadura. A gente nunca vai poder reclamar de falta de crescimento se a gente plantar muito, e aprender a regar, a cuidar, a poder guardar aquilo que Deus dá. Então, não é só o processo de plantar, porque às vezes uma igreja ela até planta muito. O que acontece? Deus vai lá e dá algumas conversões. E o que a igreja faz com aquelas conversões? Vamos dizer que o seu pé de laranja deu muita laranja, mas você colocou aonde? Não, deixei cair de podre lá e está lá no chão, jogado. Bom, a gente pode fazer isso com as almas. As pessoas se convertem: não, esse é muito velho, não, esse é muito novo, não, esse aqui não dá muito problema, não, esse aqui... Então, calma lá. O que nós vamos fazer com os frutos que Deus toca no coração? É por isso, meus irmãos, que aquele plano de José, você tem que colher, Faraó, né? Você tem que colher, né? Porque vai nascer muito, né? Vai dar bons frutos nesses 7 anos. Você tem que ter celeiro para guardar. E a igreja é o celeiro das almas. A igreja precisa aprender isso. Quando alguém se converte, nós temos que ir atrás, nós temos que trabalhar, nós temos que visitar. Isso não é só o trabalho do pastor. A igreja inteira tem que estar junto. É assim que Deus dá a vitória. Continuando, meus irmãos, para terminar, as filhas de Zelofeade, né? No capítulo 17, no versículo 3, né? Somos relembrados que essas meninas, na terra de Israel, só os homens lá que recebiam herança, e acontece que o pai não tinha filho homem. Então, elas foram lá e falaram assim: nosso pai só tem a gente, né? A gente é 5 meninas, ele não teve nenhum menino. E aí? É interessante, né? Porque tem coisas na Bíblia que está escrito assim: não permito. Bom, não tinha nada escrito: não permito que as meninas recebam herança. Não. Mas também, meus irmãos, nunca ninguém se preocupou com isso.
Foram elas lá no tempo de Moisés, que chegaram para Moisés, que chegaram para o sacerdote, os príncipes, os anciãos. Mas e aí, como é que vai ficar a nossa situação? Nós vamos ficar desterrada, né? Nós vamos ficar sem nada só porque o nosso pai não teve um menino, só teve menina, né? E aí, meus irmãos, o caso teve que ir para Deus, né? E chegaram numa conclusão, se não tem menino, então tem que dividir com as meninas, né? Elas usam o mesmo recurso do Calebe, isso aqui quem decidiu foi Deus. Então, nota que na distribuição das terras de Efraim, e elas, meus irmãos, de Efraim não, de Manassés, elas sendo descendentes de Manassés, elas foram lembradas, porque elas lutaram por aquilo que era delas, que Deus não proibia nada. Elas foram, elas lutaram, elas conquistaram, elas foram abençoadas. A gente já falou sobre elas lá atrás, a gente só está relembrando isso aqui agora, tá bom? Semana que vem, capítulo 18, é um capítulo muito legal também, né? Espero que os irmãos possam estar juntos aqui, para juntos estudarmos a palavra de Deus.